A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vem trazer mais uma leitura bíblica. E a leitura de hoje é Jeremias 31. Eis que naquela época, prevê o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Portanto, assevera o Eterno. Encontrou graça no deserto o povo que escapou da morte, quando Israel buscava descanso. Vindo de uma terra distante, o Eterno apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem, Israel. De novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, à presença do Eterno, nosso Deus. Pois assim declara o Senhor: cantai a respeito de Jacó com alegria e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, entoai louvores e dizei: ó Eterno, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito em que não há tropeço, porque sou Abba, Pai, para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai-a nas longínquas terras à beira-mar. Aquele que deportou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor faz com seu rebanho. Pois o Eterno resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria, por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor. Os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu pessoalmente lhes darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia. Assevera o Senhor. Assim, pois, declara o Eterno: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara o Eterno: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados. Assegura o Senhor: eles retornarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o futuro, afirma o Eterno. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és o Eterno, meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi
Bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele, e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Coloca marcos e põe sinais nas estradas, reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Regressa depressa, ó Virgem de Israel, volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Pois o Eterno criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, o monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Então acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela o Eterno, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade, assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei por edificar e plantar. Assevera o Senhor. Assim, naquela época, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Dias virão, afirma o Eterno, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Eterno. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é o Eterno, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Criador. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Amém. Assim fala o Eterno, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado, ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Eterno dos Exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Portanto, assim declara o Eterno: se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte o Eterno,
em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta chamada da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa. E todo o vale onde cadáveres e cinza são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será consagrado ao Eterno. Nunca mais esta cidade verá a guerra sem fim, a destruição e o desespero. Com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É assim que o Altíssimo escolhe, né, quem ama e leva a pessoa ao arrependimento. Você descobrindo o amor que o Criador tem por nós, através da oração, da sua palavra, nós sentimos isso, né? Sentimos no íntimo do nosso ser, né, o quanto o Criador, ele ama cada um de nós, né? Obedecendo a sua palavra, porque obedecendo a palavra do Criador e fazendo a vontade dele, do Pai, fazendo a vontade do Pai, isso é prova de que você o ama. Mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Desde antes da fundação do mundo, desde o princípio, antes de tudo ser criado, ele já nos amou. E Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele não falha. Ele é perfeito em tudo. E isso. Essa foi a leitura. Fiquem na paz do Senhor Jesus, e que a graça dele vos acompanhe.